Pegue a sua Bíblia, a sua espada, abra comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Ontem estivemos ali no nosso filial Cachoeira e falamos sobre o livro de Efésios também. Porém, em outro texto, nós tratamos de outro assunto. Nós estávamos ontem no versículo 4, né? Hoje nós estamos no Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante. Hoje eu quero falar a respeito da armadura de Deus, né? Já que temos vivido dias de avanço, de encontro com Deus e também de guerras, né? Todo avanço ele produz guerra, né? Todo avanço tem também uma oposição e alguém, um inimigo, né, que também não quer que você avance, mas você vai avançar porque Deus está contigo em nome de Jesus. Quero ouvir um amém? Amém. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Se você estiver sem a Bíblia por algum motivo, acompanhe conosco a projeção. Diz a palavra: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somente até aí. Deixa a Bíblia aberta, por favor, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, estamos aqui diante da tua casa, da tua presença e da tua palavra. E nesse momento, o meu clamor é que o teu Espírito Santo possa, Senhor, pela graça e misericórdia, usar a minha vida, Senhor, e que o Senhor possa falar com cada um de nós, através dessa palavra, e através da sabedoria do Espírito Santo de Deus, trazendo discernimento espiritual, trazendo entendimento. Tira toda a cegueira do entendimento, Senhor, abre os olhos, Senhor, dessa pessoa, abre o entendimento para compreender a tua palavra e poder aplicar de maneira prática, Senhor, em nome de Jesus. Que, Senhor, o teu Espírito possa visitar cada um que está aqui nesse lugar, Senhor, enquanto a palavra for ministrada e a palavra for pregada, o Senhor possa ir, ó Pai, a cada assento onde tem alguém, Senhor, nesse lugar, e possa ministrar individualmente, pessoalmente, ao coração de cada um. Tira, Senhor, toda a ansiedade, tira toda a preocupação, toda a incredulidade, todo o medo, toda a dúvida, Senhor, todo o espírito de confusão mental, Senhor, tudo que está atordoando, tirando a paz, caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja estabelecida a casa do Senhor, porque estamos reunidos em nome de Jesus, Senhor, e que todo o pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo nessa noite. É que eu oro a Ti, Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos da tremenda guerra que envolve a nossa vida, né?
desde o nosso nascimento, até mesmo antes, né? Desde o ventre, porque Deus tem um plano para a sua vida desde o ventre da sua mãe, amém? Você nasceu com um propósito, Deus desejou a sua existência para que você pudesse fazer a diferença nessa terra. Mas nós sabemos também das grandes lutas e guerras que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Talvez você esteja enfrentando guerras e lutas. Nós tivemos agora esse final de semana um encontro com Deus. Foi um tempo assim precioso, maravilhoso, uma grande experiência. A gente vai para ministrar, mas vai sempre com a expectativa do que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai realizar, e nós tivemos essa expectativa saciada, né, pela presença de Deus. Mas nós sabemos que a gente sai de um momento como esse e a gente vai para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, a gente vai trabalhar, a gente vai resolver problemas, a gente tem problemas para resolver, né? Na família, os casados lá têm um casamento, tem situações com os filhos, e muitas vezes nessa hora nós recebemos um contragolpe, algo do inimigo para tentar atrapalhar o que nós recebemos. E não só para quem foi no encontro, você que vive uma vida com Deus e está procurando, né, acertar, está procurando crescer. Nós sabemos, e a Bíblia fala declaradamente, que nós temos um adversário chamado diabo, inimigo, né, das nossas almas, né, o tentador, o acusador. Ele tem vários nomes e ele age de várias maneiras. O mentiroso, ele mente, é o pai da mentira. E nós precisamos nos equipar para lutar essa guerra, né? Essa guerra não se luta com sabedoria humana, com estratégia humana. Essa guerra se luta com sabedoria divina. Nós precisamos de sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está contida na sua palavra. Quem crê nisso, diga amém. Então vamos reler alguns versículos, queridos, falando sobre a armadura de Deus. O versículo 10, por gentileza, vai dizer assim a palavra de Deus: quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor. Ou seja, primeira coisa, a força não é minha. A força não é tua, a força não é da instituição, da igreja, a força não é um ritual que você faça, a força vem de Deus, e não há nenhuma força maior do que a força do Senhor. Quer ouvir um amém? Então é nessa força, se você quer viver uma vida vitoriosa, é apenas nessa força que você vai obter êxito, apenas na força do Senhor, em nenhuma outra, né? E ali, queridos, no versículo 31 ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então primeiro ele fala para vestir uma armadura. Então ele usa o exemplo da guerra da sua época, né, onde existiam armaduras, né? Uma pessoa, para ir à guerra, ela ia equipada com aquela armadura. Ele está dizendo: no mundo espiritual nós temos que estar igualmente equipados. No mundo espiritual nós temos que estar igualmente preparados. Não adianta a gente entrar numa guerra de qualquer jeito. Não adianta a gente entrar numa guerra desprotegido, sem a armadura. E aí ele vai dizer ainda dentro do versículo 11: vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Queridos, a guerra, o que é uma cilada? É uma arma invisível, é uma armadilha que você não vê. Cilada é isso que o diabo faz. É por isso que se você andar na força do teu braço, você cai. Porque a gente não vê o mundo espiritual. Embora ele seja real, embora a gente creia que existe, embora a gente sinta, a gente veja muitas vezes as coisas acontecendo, nós não somos capazes de identificar as ciladas do diabo. Sozinhos nós não conseguimos saber, porque a cilada, a armadilha, geralmente é algo que engana, é algo invisível. O mal não está visível. Tem gente que tem medo do diabo, né? Ai, eu tenho medo, é o medo escuro, o medo. Você tem que ter medo daquilo que é invisível, que é inofensivo aos teus olhos. Você tem que ter medo que o diabo cria ciladas, e cilada envolve uma série de fatores, situações, sabe? Coisas que acontecem, acontecimentos, fatos, e você tem que ficar ligado.
E você tem que ter direção de Deus, você tem que ter sabedoria de Deus para saber o que é uma cilada. Porque às vezes até algo bom, um emprego pode ser uma cilada. Quem acha que emprego é coisa boa, sim ou não? Coisa boa, né? Emprego é bênção, é o que vai trazer o sustento para a sua casa. Mas quantos acham aqui que uma porta de emprego pode se tornar uma cilada na vida de alguém? Quem acha isso? Eu não só acho, como já vi isso acontecer muitas vezes. Então a cilada, né? Ela é muito sutil, ela vem muitas vezes de uma necessidade. Como é que o Salmo 91, por exemplo, chama as ciladas do diabo de o laço do passarinheiro? Como é que se pega um passarinho? Alguém sabe? O que você tem que pôr lá? Geralmente é um alpiste, né? É comida, né? Coisa para ele se alimentar. Coisa boa, não é verdade? Coisa atrativa aos seus olhos, né? Mas quando ele vai pegar arapuca, prende ele. O passarinheiro, Satanás é assim. O que o Salmo 91 vai falar, né? De laço do passarinheiro, é exatamente isso que o diabo faz. Então, queridos, se você quer enfrentar essa guerra, duas coisas está sendo dito aqui. Você não pode enfrentar sem a armadura, né? A roupa correta, o posicionamento correto, a postura correta. Segunda coisa, você tem que estar firme, né? Através dessa armadura, estar firme contra as ciladas do diabo. Ou seja, tem que cuidar como você anda, você tem que cuidar o que você ouve, você tem que cuidar com quem você conversa, você tem que cuidar os ambientes que você frequenta, você tem que cuidar com as portas que se abrem na sua vida, que às vezes parece bênção, e a gente não ora, a gente não consulta o Senhor, a gente sai entrando por essas portas. E muitas pessoas têm entrado em verdadeiras ciladas, né? Então cuidado, é assim que o inimigo age, é assim que o inimigo trabalha. Ele não vai aparecer te apavorando, ele não vai aparecer com um chifre e rabo como muita gente pensa, mas muitas vezes é uma cilada, uma proposta, entende? Uma proposta. Cuidado, se prepara, vigia. E aí no versículo 12 ele ainda diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Outra coisa que o inimigo gosta de fazer é nos fazer perder tempo lutando uns contra os outros. E aí ele fica livre para roubar, para matar, para destruir. Então é comum em momentos de guerra haverem desentendimentos, né? Haverem momentos de estresse, mágoa, e aí as pessoas começam a se degladiar entre elas, e fica um lá falando de cá, o outro falando de lá, né? E essa guerra, os dois lados já perderam. Infelizmente, nesse caso, quem ganhou foi o inimigo. Mas quando desmascarado pela palavra, como nós estamos ouvindo hoje, você pode se posicionar e ele vai cair em nome de Jesus. Quero ouvir um amém, querido? Porque é isso que a palavra está dizendo. Tem gente que gasta tempo lutando contra pessoas. Tem gente que gasta energia. Tem gente que fica horas. Tem gente que fica semanas, meses, anos da sua vida perdendo tempo com batalhas individuais uns contra os outros, seja na família, seja contra alguém do trabalho, seja alguém que te feriu, até mesmo na igreja. E quando a gente perde esse tempo, o diabo está ganhando, porque nós temos um tempo para cumprir nosso propósito nessa terra, que é a nossa vida, e o diabo, sabendo que não tem como impedir, ele tenta atrasar, porque ele sabe que nós um dia vamos morrer, vai acabar o nosso tempo aqui na terra, e o diabo não quer que você cumpra o teu propósito. Então, queridos, quando a gente tem a consciência disso, você fala: isso aqui eu deixo para lá, isso aqui está na mão de Deus, eu vou seguir aqui, eu vou para o espiritual. Alguém está me atacando, eu vou para o joelho, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, porque minha luta é no espiritual, e também na sabedoria que o Espírito Santo dá, sabe?
Muitas vezes alguém já se levantou contra mim, e às vezes acontece isso no trabalho, às vezes acontece isso na casa da gente, né? E vem aquela resposta na ponta da língua para dar. O Espírito Santo fala assim: não dá vazão para o diabo, não. O Espírito Santo fala assim: não dá lugar para o diabo. Porque a resposta muitas vezes pode ser algo que vai alimentar aquilo que o diabo quer. O conflito, a guerra, a mágoa. Ontem eu falei lá no Cachoeira sobre a amargura, né? O poder que a amargura tem de destruir, a raiz de amargura, né? E eu falei sobre cura emocional, que as pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Então nós precisamos entender isso. Sabe, muitas vezes o diabo vai usar uma raiz de amargura para te amarrar, te estagnar no mesmo lugar, e quando você se dá conta, você já perdeu muito tempo. Então, queridos, nossa luta, grave isso no seu coração, nossa luta não é contra pessoas, não é carne ou sangue, é contra o diabo, é contra as forças malignas. Está aqui dizendo principados, potestades, né, dominadores desse mundo tenebroso. Tem que estar falando das forças espirituais do mal, como diz ali no final. O inferno é organizado para fazer o mal, você sabia disso? O inferno é organizado para fazer o mal. Tem hierarquia. A hierarquia do inferno funciona melhor do que a da terra. Tem uma organização, tem funções, tem espíritos que vão para desanimar, tem espíritos que vão para trazer confusão especificamente. Então o diabo diz assim: vai lá e traz confusão naquela casa e acaba com esse projeto de Deus.